Meninas, meninos, sejam bem-vindos ao nosso Guia de Linguagens. Continuamos com vocês o trabalho de linguagens Tecnologias, trabalho este que tem como foco o Enem e os vestibulares que vocês farão pelo Brasil todo, ok? Tranquilos? Então, nós trabalhamos com vocês a competência 1, a competência 1 que tem como objeto as sequências discursivas, narrativa, dissertativa, descritiva e dialogal e seus gêneros textuais. E neste encontro abordamos especificamente a habilidade 2 da competência 1. A habilidade 2 tem como foco o uso das linguagens verbal e não verbal para a solução, para resolver questões sociais, ok? Então nós trabalharemos com vocês na sequência os gêneros, quais são os gêneros textuais mais abordados, mais frequentes nas questões voltadas para essa habilidade, e depois corrigimos e analisamos uma questão de Enems anteriores para vocês terem plena convicção de como que aparece nas provas, ok? Então vamos lá, na sequência, apresentando os gêneros textuais mais abordados e uma questão corrigida e analisada, tranquilos? Rapaziada, vocês ouvem o tempo todo que o domínio de linguagem é fundamental para o domínio de mundo. Há uma frase do filósofo alemão Martin Heidegger, que é um principal filósofo do existencialismo, um dos principais filósofos da história humana, da história da humanidade, que vocês inclusive podem usar como argumento na redação. Os meus domínios de mundo são os meus domínios de linguagem, ok? É uma frase do filósofo alemão Martin Heidegger. E essa frase é muito impactante, porque vocês ouvem o tempo todo de seus professores e do mundo em que vocês vivem, os pais, as pessoas com as quais vocês convivem. O tempo todo tem alguém afirmando que dominar a linguagem é importante para o domínio de mundo. É pelo domínio de linguagem que nós aprendemos a argumentar, a sermos racionais, a montarmos as nossas dialéticas no dia a dia, no cotidiano. E dessa forma nós conseguimos com maior facilidade resolver os nossos problemas. Tranquilos? Tanto os problemas sociais quanto os problemas individuais, os problemas meus e os problemas do meu grupo. Eu uso a linguagem para argumentar, para ser racional e, portanto, buscar a solução dos problemas. Partindo desse princípio, nós temos na habilidade 2 da competência 1 o uso das linguagens verbal e não verbal para a solução de problemas sociais. Como é abordado na prova? A prova traz uma questão social, um problema social, normalmente em um texto não verbal, uma charge, um cartoon, uma tirinha ou uma propaganda. A incidência maior é de propaganda institucional, as propagandas ligadas ao poder público que apontam um problema social e trazem uma ferramenta para a solução daquele problema social, incentivando as pessoas a denunciarem. É muito comum na prova do Enem, os temas mais comuns são o racismo, o bullying, a violência contra a mulher e a violência contra a criança, certo? Então nós temos os gêneros textuais, normalmente gêneros que usam a linguagem não verbal e principalmente a propaganda, apresentando um problema social, apresentando a ferramenta para a solução daquele problema social e incentivando as pessoas a denunciarem. É uma questão tranquila, porque é uma questão de leitura e compreensão do texto, é uma questão de nível no máximo médio. As questões da competência 1 são todas mais ou menos nesse aspecto, tá? Não são questões difíceis, são quase todas questões de compreensão, leitura e compreensão do texto. Para comprovar este ponto de nosso encontro hoje, eu trago para vocês na sequência uma questão de Enems anteriores corrigida e analisada. Vocês verão que não se trata de uma questão difícil, vocês verão que é uma questão que vocês terão facilidade na prova, tranquilos? Então vamos lá, meninos, na sequência uma questão analisada e corrigida. Garotada, agora corrigindo e analisando uma questão do Enem para vocês perceberem como a competência 1, a habilidade 2 da competência 1 aparece nas provas. A habilidade 2 que trata do uso das linguagens verbal e não verbal para a solução de problemas sociais. Observem aqui, trata-se de uma questão do Enem 2023. A questão apresenta um cartaz, apresenta como texto um cartaz do Conselho Nacional de Justiça, uma propaganda institucional. E o cartaz traz a linguagem verbal, não se cale, violência contra a criança é covardia, é crime, Disque 100, denuncie, a ligação é gratuita e anônima, palhaço sem juízo, governo de São Paulo,
E ainda um outro setor, né? O setor de atendimento de crimes de violência, da violência contra infante, criança, idoso, pessoa com deficiência e vítima do tráfico interno de pessoas. E na imagem, na linguagem não verbal, nós temos a imagem de um ursinho segurado, sendo carregado, tá? O que já é um indício de denúncia da violência contra a criança, porque o ursinho é um brinquedo infantil. Ok, meninos? Então, lido o cartaz. Agora passamos ao enunciado. Esse cartaz, parte de uma campanha publicitária, tem como propósito: letra A, propagar a atuação de entidades de proteção a crianças? Não. Tanto é que a entidade fica lá em letra miúdas. Divulgar políticas de combate a crimes de violência? Não. O objetivo aqui é incentivar as pessoas, não se cale. Incentivar as denúncias de violência contra crianças. A letra C. Essa é a resposta correta, certo? Aqui nós temos o cartaz, o texto não verbal, verbal e não verbal, uma ferramenta e o incentivo às pessoas para resolverem o problema, para não se calarem, porque aí o problema se resolverá. Letra D, estimular a criação de canais de denúncias? Não, o canal aparece lá, mas aparece também em menor. O maior é incentivar os indivíduos a não se calarem. É a informação mais importante do texto. E por fim, assegurar o anonimato dos denunciantes, o que é garantido lá pelo DISC, mas também não é a informação principal. A informação principal do texto é não se cale, denuncie, ok? Então nós temos aqui um exemplo de questões da habilidade 2 da competência 1. É uma questão de leitura e compreensão de texto, não é uma questão difícil, é uma questão com a qual vocês terão facilidade, na qual vocês terão facilidade, ok, meninos? Bons estudos, uma ótima semana, é o que deseja o professor Simbas, o titio Simbas. Abraço a todos.